É. Ei pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco com os baixistas hoje, né? Eu gosto muito de contrabaixo, né? Acho que um dos motivos que eu entrei um pouco no mundo da música foi em virtude do contrabaixo. Foi o primeiro convite que eu tive para tocar numa banda, foi para tocar contrabaixo. Eu nem sabia o que era. Mas como eu gostava de som, né? Eu sempre gostei de ouvir rádio, de ouvir a música e o som do contrabaixo sempre me encantou, muito embora não sabendo do que se tratava, mas depois eu fui ver que era aquele som que tomava conta do disco inteiro, né? Praticamente, ele que conduzia, né? Que conduzia o som do disco, né? Aquele som que ficava envolvendo tudo, né? Eu não sabia que aquilo era o som do contrabaixo. Depois que eu fui apresentado para o instrumento, eu fiquei sabendo o que era. Então vamos falar aqui dos baixistas mais importantes do século XX, né? E permanece ainda até hoje como uma referência de um dos maiores baixistas aí. Você que gosta de contrabaixo, se você está muito preocupado aí em fazer o seu slap e tal, essas coisas bonitinhas aí, fique sabendo que antes de tudo você tem que aprender a conduzir, né? Conduzir a música, né? Conduzir, fazer uma base de contrabaixo, conduzir com as notas, né? Conduzir o baterista, conduzir o guitarrista, né? E instigar, sempre segurando o ritmo, né? Com a potência da sua nota. Antes de você aprender a fazer esses malabarismos, essas gracinhas aí com contrabaixo, é interessante você dar uma escutada no Jimi Jamerson, né? Jimi Jamerson foi o baixista da Motown, né? E ele usava um contrabaixo, ele começou logicamente com um contrabaixo acústico alemão, depois passou para os Fender Precision, né? Teve vários, e vários deles foi roubado. Inclusive um foi roubado um pouco antes da sua morte, não foi encontrado até hoje. E o Jimi Jamerson ele usava cordas pesadas, daquelas flat, né? Acho que ponto 50, alguma coisa, cordas bem pesadas. Ele era conhecido por nunca trocar as cordas do instrumento. Ele falava que aquela sujeira que ficava no contrabaixo e as cordas antigas que preservavam o funk dele, né? E ele escrevia funk com caneta no contrabaixo dele. E ele foi um dos caras que acompanhou, né? Gravou vários discos pela Motown, né? Você vai ver ele no disco de Marvin Gaye, muito daquele pessoal dos anos 70 e 70, do Soul Music, você vai encontrar o contrabaixo do Jimi Jamerson. E ele acabou ditando algumas regras pelo bom gosto dele, a forma com que ele conduzia. Muita gente entendeu por bem que seria uma boa aderir, né, aos ensinamentos de Jimi Jamerson, escutando, né, vendo a forma com que ele conduzia as coisas. Logicamente eu não vou deixar link nenhum aqui, porque eu não sei fazer isso. Já o nome do Jimi Jamerson vai estar aí embaixo aí, já o nome do vídeo. E você procure aí no Google, né? Mas você pode encontrar Jimi Jamerson em clipes até hoje aí, principalmente do Marvin Gaye, né? Que é um cara que veio da Motown também, né? Da gravadora Motown. Enfim, você que é um baixista, você curte, né, o contrabaixo e tal, seria interessante você escutar e pegar algumas ideias do Jimi Jamerson, né? Antes de aprender a fazer os slaps, esse monte de coisa, entender como é a ser um baixista, né? Eu acho que o baixista, ele nasce baixista, né? Muitas vezes a gente vê um guitarrista tocando baixo e é diferente, né? O baixista ele já nasce com esse dom de ser baixista. É um cara que você vai perceber, ele está sempre na dele, ele gosta de. Ele é meio que um pouco tímido e tal. É lógico que a gente tem baixistas aí que hoje em dia que não são nada tímidos, né? Você põe o Flea aí do Red Hot Chili Peppers, timidez e não tem nada. Mas o baixista ele tem uma personalidade de baixista, né? Você vê aquele baixista do The Who, né? John Westwhite, e assim tem os baixistas que são bem, tem aquela personalidade meio, não são muito de ficar jogando conversa fora, baixista, né? Então ele acaba tocando mais ou menos do jeito que ele é, né? O baixista não é de ficar jogando conversa fora, assim como o guitarrista, né?
O baixista ele só fala quando é necessário, e isso acaba transparecendo na forma de tocar baixo. Então, pega aí essa humilde dica aí que eu tô dando, escute James Emerson, né? Acompanhe e veja os discos que ele participa, principalmente da gravadora Motown, toda que pelo pessoal do Soul Music, né? Al Green, toda essa turma aí do Soul Music anos 60, 70, Motown, e você vai perceber que você vai arrumar muitos elementos aí para incrementar o seu som, né? A sua forma de tocar o baixo, né? Aquela forma clássica de tocar o contrabaixo. Beleza? Então, se gostou, considere assinar o canal aí. Escute James Emerson. Nós falamos de microfone essa semana, né? Alguns tipos diferentes de microfone. Vira e mexe, a gente está falando de alguma coisa de guitarra. E eu pretendo falar muito mais de baixista, né? Outros baixistas que podem servir como referência para vocês. James Emerson. Beleza? Forte abraço aí, muito obrigado.